Olá, eu sou a Eduarda. E eu sou o Gabriel. E esse é o Direcast. E falei. Um podcast gravado na Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URGS. Aqui nós discutimos diretores de filme, suas escolhas artísticas e a essência que os torna únicos. Conosco temos Marco Freitas, um teórico e um cara que sabe bastante de cinema. E ele teve suas resenhas publicadas em vários lugares. E ele é um ávido cinéfilo. Como vai, Marco? Prazer estar aqui, uma honra estar aqui. E obrigado. Eu acho que dá para me considerar um cinéfilo e faço bastante pesquisa, principalmente sobre cultura pop dos anos 50 aos 80. Então é mais ou menos essa área aí que eu tento cobrir. Neste episódio, iremos discutir o trabalho do diretor estadunidense Tim Burton. Conhecido por seus personagens excêntricos, direção de arte icônica e temas góticos, Burton nasceu em 1958, na cidade de Burbank, no estado americano da Califórnia. Que filmes ele esteve por trás, Gabriel? Deixa eu ver. Beetlejuice, Os Sultanos Se Divertem, também te pergunta. Batman de 89, Edward Mãos de Tesoura, Fantástica Fábrica de Chocolate, A Noiva Cadáver, Sweeney Todd, Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet, Alice no País das Maravilhas e Frankenweenie. Foi mal, galera. Também está por trás da série original da Netflix, a Wandinha. Então, Eduardo, vamos fazer a pergunta? Bora! Marco, você encontra um traço comum na obra desse diretor? Sim, me parece, apesar de eu não ser e não estou querendo passar por expert em Tim Burton, mas dá para ver que a carreira dele enfoca bastante em personagens assim. Os protagonistas têm uma tendência a ser meio vistos de forma meio bizarra pela sociedade, digamos assim. E eu acho que, não querendo dar uma aqui de Freud de 99, mas já vi em várias entrevistas, vários depoimentos dele, que ele diz que tem um pouco dos personagens dos filmes dele, tem um pouco dele em vários personagens, né? Por ele ser uma pessoa que ficava muito em casa vendo TV, vendo filmes clássicos na TV, principalmente filmes do Christopher Lee, que ele até dirigiu depois, filmes de vampiro e tudo mais. Então, eu acho que esse traço. E como citaste, Eduarda, a direção de arte, né? Que ele trabalhou várias vezes até com um desenhista de produção chamado Bo Welch. Então os filmes dele têm esse... Muita gente chama de gótico, eu acho mais assim uma pegada meio Disneylandia dark, assim, né? Mas os filmes dele dá pra dizer que eles têm assim essa pegada. Eu particularmente gosto mais dos filmes dele menores, né? Tipo Edward Scissorhands, ou Eduardo Mãos de Tesoura. Eu acho um belíssimo filme. Já na minha opinião, não aqui pra... Vamos receber muita carta chegando. Opinião. Opinião. Eu acho que quando ele tenta fazer filmes mais épicos, tipo o Batman dele de 89, ou a refilmagem que ele fez do Planeta dos Macacos, eu acho que ele realmente se perde. O Lincoln com cara de macaco foi esse filme aí, né? O assassinato do Lincoln. Isso. Com cara de macaco, esse filme. Nem me lembro. Isso. Mas, então eu acho que quando ele faz filmes assim mais pessoais e não baseados em outras fontes, né? Como Edward Scissorhands, que foi escrito para a tela exatamente para virar filme, eu acho que ele tem uma tendência de ser melhor. Até o primeiro longa que ele dirigiu, que acho que no Brasil era As Aventuras de Pee-wee, que é até com um comediante que faleceu há acho que 1 ano e meio, que era o Paul Rubens, que foi um filme assim que realmente foi o primeiro filme dele, foi o filme que deslanchou. Era de um personagem bem assim, de certa forma, bizarro, né? Era esse comediante, o alter ego dele sempre usava gravata borboleta e terno, e era meio assim, eles chamam em inglês de man-child, que é um adulto criança. E o filme é quase como se fosse um conto de fadas sobre esse personagem que perde a bicicleta. E ele passando o filme todo tentando achar essa bicicleta e se envolvendo, né? Mr. Bean, né? Isso, só que... com diálogo. É isso. Eu diria com menos influência de cinema mudo, que dá pra dizer, né? Que totalmente Mr. Bean. Mas... E assim, o filme também super colorido, blá, blá, blá. E daí, por sinal, foi... Como esse filme custou pouco e rendeu várias vezes o que custou...
ele acabou daí fez Beetlejuice, que foi também, não logo depois, mas fez depois Beetlejuice, fez um grande sucesso. Então, quando ele fez o Batman, queriam aliar esse lado meio gótico, né? Eu não quero ficar caindo de pau, mas, né? Na minha opinião, né? O que interessa muitas vezes para os estúdios é se rendeu. E rendeu bastante. O segundo Batman que ele também dirigiu, que era com a Mulher Gato, até Michelle Pfeiffer, eu acho um belo filme. Só que se a gente for pensar bem, o Batman é coadjuvante, né? Tem vários personagens ali, né? Então, essa foi uma crítica, mas eu acho um filme superior, né? Minha opinião. Mas o Batman original me parece tudo muito artificial. E o lado gótico me parece infantiloide, né? Eu acho até que o Tim Burton tem esse lado, assim, infantil, não estou usando de forma pejorativa. É lúdico, é... Isso, e daí daqui a pouco pensar que por ser esse lado lúdico, então o cara vai conseguir fazer alguma coisa pesada, com um psique forte dos personagens, que era a tentativa de fazer no Batman. Eu achei que, na minha humilde opinião, achei que não deu certo, mas a bilheteria foi gigantesca e dali por diante ele virou o diretor do primeiro time, né? Algo que eu costumo escutar sobre o Tim Burton é que o estilo dele é muito inspirado no expressionismo alemão, né? Daqueles filmes que tinha antigamente. Sim, Gabinete do Dr. Caligari e tudo mais. Eu diria assim que me parece que a influência dele nesses filmes seria o equivalente de botar no Google ali e pegar as fotos de cenas do filme. Tem um pouquinho de direção de arte nisso, mas eu não acho assim psicologicamente profundo. Eu me lembro que eu tive uma briga federal há vários anos sobre esse filme Batman e daí falaram, né, esse lance desse Batman que seria tão pesado psicologicamente. Eu falei, mas... né, sinto que é alguma coisa muito mais pesada. Tinham feito um filme que não é de super-herói, mas um pouquinho antes, que era A Mosca, a filmagem de A Mosca, né, do David Cronenberg. Eu falei, se tu quer um troço psicologicamente forte, pesado, põe o David Cronenberg, né, porque eu, sem mentira, eu não achei nada pesado e achei os cenários artificiais no visual, no Batman. Eu não acredito em nenhum momento que eles estão na cidade. Me parece assim, que legal, estão no meio de cenários bem legais. E olha que quem fez os cenários e tudo mais foi um grande cara, Anton Furst, sabe? Mas eu não acho assim. Eu acho que tem esse jogo nos filmes dele do infantil com o pesado. E eu acho que quando ele vai pro infantil com um pouco de peso, lá Edward Scissorhands dele é ótimo. Mas pode ver que até a escala, o tamanho de Edward Scissorhands, ele é um filme bem menor, né? Porque hoje em dia não tem muito filme pequeno. Hoje em dia não tem muito filme pequeno. Isso, eu acho que ele se dá muito bem em filmes pequenos. Agora, até as cenas de ação do Batman, na minha opinião, são muito mal feitas, sabe? Então, Eduardo, o que tu mais quer falar o que mais te perguntar? Eu não sei se qualquer reclamação que me convidou para vir foi o grande André Pretoluc, professor que eu adoro. Qualquer reclamação, por favor, tá? Vocês entrem em contato com ele, tá? Eu gostaria de te perguntar, Marco, sobre qual a sua parte favorita da produção artística do Burton. Como eu falei, eu gosto dos filmes pequenos dele, mas eu realmente não sou um grande fã do trabalho dele, assim. Eu acho... Eu gosto da forma como ele tem a tendência dos personagens protagonistas dele serem apresentados nos filmes. Mas daí dizer, por exemplo, que ele, na minha opinião, que ele é um grande diretor, não, é um diretor, na minha opinião, muito bem sucedido, mas no Marte Ataca até tem uma pegada assim, light e ao mesmo tempo engraçada. Eu acho que nessa área ele fica bem, mas os filmes realmente grandes dele, assim, como até citei Planeta dos Macacos, né, e eu sou um fã da saga original, da série que passava nos anos 70, sem querer entregar a minha idade aqui, mas eu acho que ali ele demonstrou que ele... né, as cenas de guerra são fracas, né? Ou seja, não é o métier do cara, entendeu? Na minha opinião, não é o métier dele, né?
eu vejo ele como um diretor assim, de filmes como Beetlejuice, né? Essa pegada, né? Pequena, engraçada e com um ar infantil, no bom sentido, bem desenvolvido. É isso aí. Tu é uma grande fã do Burton, né, Eduardo? Pode Sim. falar da parte favorita dela? Não. Obrigado por não me agredir, Eduardo. Algo que tu ama do Tim Burton. Pode falar. Bom, eu gosto muito do estilo do Burton, né? De ser, tipo, esse estilo, tipo, sombrio, né, de personagens, né? Com, tipo, os olhos bem grandes, bem esguios. Que é algo que acaba chamando muito a atenção. Ele trabalhou até no começo da carreira, trabalhou com desenho animado. Né? Ele trabalhou pra Disney. Isso. O Fox and the Hound, né? Que era a raposa e o cão. O cão, acho Cão que de era caça. Esse filme, ele trabalhou, mas a experiência, ele disse até que não foi agradável, porque ele teve que, obviamente, adaptar o estilo dele para aquele formato, de maneira assim, redondinho, mimoso, que é a Disney, né? Então, mas isso mostra de onde ele, né? De onde veio um pouco. E ele sempre falou, até quando ele trabalhou com o grande, que Deus o tenha, Sir Christopher Lee, que foi, na minha opinião, um dos maiores Dráculas do cinema. Quando ele dirigiu o Christopher Lee, ele disse que ele queria dirigir, por quê? Porque ele tinha dirigido esse ator, porque ele tinha crescido vendo reprise na TV, e eu via direto, me lembro. O pessoal não lembra, mas antes do Corujão tinha Coruja Colorida, e eu me lembro passando várias, né, chegava um horário até que a TV literalmente, agora vai parecer que eu estou de 1918, mas que a TV parava a programação, tipo às 2 da manhã, e ficava fora do ar, e sempre fechava com um filme de terror. Então eu me lembro vendo Drácula, o Príncipe das Trevas, e os ritos satânicos de Drácula umas 8 vezes, assim, então, as primeiras vezes eu fiquei meio traumatizado e as outras vezes eu consegui mais ou menos. Mas tem esse lance do terror que citaste, do gótico, né? Mas eu acho que o espírito do Tim Burton é um espírito bondoso. É que a palavra infantil virou pejorativa hoje em dia, mas eu não estou dizendo assim meio criança, né? A censura há 10 anos. Então, né, se eu fosse conselheiro dele, eu acho que ele deveria fazer filmes com essa pegada infanto-juvenil, né? Então, por exemplo, o Fábrica de Chocolate, infelizmente eu tinha visto o original, e eu acho um filme bastante ruinzinho, né? Assim, eu não acredito em nenhum momento naquele mundo. Parecem cenários, na minha opinião, né? E tu pegas o Gene Wilder no original, né? Era muito mais sutil, né? A forma até do look do Johnny Depp no Fábrica de Chocolates, né? Parecia uma coisa assim meio de carnaval, meio assim, sabe? E ele tem isso. Então, às vezes, né, o design também pode se sobrepor à trama, né? E daí, por exemplo, eu não acreditei em nenhum momento que eles estavam parecia que eles estavam em cenários. E no original, com o Gene Wilder, não tem aquele visual, e tu sente um clima sombrio por trás. E nesse parecia mais assim uma peça de teatro. Burton, normalmente, o que mais me chama a atenção, o que eu mais gosto dele é a Frankenweenie. É o stop motion. Eu acho que é a cara dele. Belo stop filme. motion e Noiva Cadáver, na minha opinião, são melhores do Tim Burton. E as animações, quanto juvenis, que ainda quando eu vi quando eu menor me assustavam, quando eu vejo hoje em dia, eu curto. Esse é o melhor do Burton. Assim, ó, até aproveitando a carona, tinha me citado, Eduarda, né, e Gabriel também, assim, eu acho que o clima, o tema principal dele, fico até levemente emocionado, assim, é da solidão. Isso, para mim, que é o tema dos filmes, né? Eu sei que tinha essa pegada no Bruce Wayne, Batman, tudo mais, não me convenceu o lance do magnata, blá blá, mas isso no Vincent, no curta que ele fez, no Frankenweenie que tu citou, tem muito disso, né? Do personagem Edward Scissorhands completamente, né? Então, são filmes. Ed Wood, que é um filme que eu gosto, que ele fez sobre um cineasta que foi considerado por alguns críticos o pior do mundo, né? Que é um filme com Johnny Depp também, um belo filme, e é sobre pessoas no seu próprio mundo, né? Tentando de alguma forma ter sua voz ouvida. Fiquei até meio poético, não sei. Mas o Ed Wood, que é um belo filme dele, tem isso. Então, assim,
tem esse lance da solidão, né? Da pessoa ser... a solidão no seu próprio mundo. Tu pode estar rodeado de pessoas, numa multidão, e tá se sentindo sozinho. Eu acho que ele tem isso. Realmente, a Wandinha, que hoje em dia todo mundo conhece pela Wandinha, né? Feliz ou infelizmente, a gente pergunta. Da família Addams, né? Sim. Ela, por ser uma diferentona. Isso. Eu falo isso bom, porque essa personagem, ela que se faz parecer, né? E realmente, esses filmes, essas histórias que sabem contar muito bem. Eu acho que... Mas, na minha opinião, de novo, tem que ser filmes pequenos, né? Quando são filmes, assim, muito épicos, eu não acho que ele tenha, do ponto de vista de direção, eu não acho que ele saiba contar histórias épicas, né? Tem diretores que são muito bons nisso, né? O mais clássico de todos, já morreu faz anos, era o David Lean, que fez Lourenço da Arábia. Esse era um cara que era famoso por dar, né? Ou pega o William Wyler no Ben-Hur, sabe? Ele não, na minha opinião, ele não tem. Tem umas cenas até no Planeta dos Macacos de batalha, assim, que tu vê que não é a pegada dele, sabe? Eu acho que ele estaria mais confortável fazendo um filme numa casa com personagens meio bizarros, em vez de um troço viril nesse estilo de luta. Eu realmente, sabe, não me convence. E daí imagina, na minha opinião, de novo, o Batman de 89, que é um filme que pede por essa virilidade o tempo todo, né? Na minha opinião, não a parte mais dada do Batman é o vilão, que é o Pinguim. O segundo, que é maravilhoso. Que nem é muito porque ele é um vilão lutador, mas porque ele é algo que o Burton é muito bom em fazer personagem estranho, personagem que fica de que cara é esse. Concordo. Pegou um ator muito bom fazer isso, o De Vito, que todo assim, meio tecla, meio batida já, o De Vito é bom, mas... Dizem até que dá até audiência um pouco, então vou aproveitar que o pessoal normalmente lembra até mais quando se fala em Batman e vilão, obviamente, do primeiro filme do Jack Nicholson. Na minha opinião, se a pessoa viu meio filme antes do Jack Nicholson, dá pra ver assim, na minha opinião, tá? Lá vai. Ele tá fazendo filme dormindo. Lá ele faz dormindo e não existe nada do papel dele, né? Ele tá ali fazendo uma caricatura, não sei o quê, né? Mas claro, eles precisavam do nome e ajudou pacas. Só que se pegares qualquer outro filme dele, assim, sabe que lá, no Estranho no Ninho, que ele fez muitos anos antes, é muito mais complexo o personagem, né? Então, né? Mas tudo bem, eu sei que ele ganhou alta grana e ficou feliz com isso, mas até depois ele trabalhou com o Burton de novo no Marte Ataca, até em 2 papéis, e na boa, assim, tem uma expressão em inglês que é chewing up the scenery, que é quando a pessoa é tão canastrona, exagera tanto que ela come o cenário. No Marte Ataca, nas cenas do Jack Nicholson, não tem cenário que sobre ali, né? Tu tem que estar ali, vou te contar, devorando tudo, né? Mas claro que as pessoas querem essa persona, né? Mas tu citaste o Danny DeVito. É um personagem no Pinguim que permitiria o cara canastrear. E ele é maravilhoso. Mas ele é, na minha opinião, é maravilhoso sempre. Eu me lembro que eu vi o segundo Batman e eu falei, poxa, tinham que indicar o Danny DeVito ao Oscar de coadjuvante, que é um grande papel. Grande papel, sabe? Na minha opinião, né? Sabe? Pessoal, e a Mulher Gato? Era mais por ela ser gata. Na verdade, a Michelle Pfeiffer, né? Na minha opinião. Então, acho que tem isso, né? Ou seja... não basta um cara, sei lá, tá com uma arma na mão e pichando coisa. Isso, e daí daqui a pouco, mas como o cara é um baita ator. Muitas vezes não é, né? Quer dizer, né, o personagem do Coringa, do Batman, do Tim Burton, na minha opinião, é um personagem meio raso, né? Mas, claro, daí, vamos chamar um ator que tem essa persona meio de louco, né? E daí, claro, né? Mas eles até pensaram antes no Willem Dafoe, que eu acho que é assim, uma opção. Nossa. E também pensaram num que Deus o tenha, Ray Liotta. Ray Liotta. Grande ator. Então eu acho... Claro, esse filme não existe, né? A gente tava na nossa cabeça, mas pensaram. Pensaram também até no David Bowie. Sabe? Né? Sem contar que o Coringa é pra ser um cara super magro e alto, né? E quem soube falar, tô acima do peso, mas o Jack Nicholson estava bem acima ali, né? Então, quer dizer, não tem... Mas, né? Fizeram isso e no final das contas, rendeu ou não? Tá, então cala a boca. Então, quer dizer, já me mandaram calar a boca várias vezes. Ainda bem que vocês não fizeram isso ainda. Mas então, estão quase acabando, eu acho. Mas, tipo, eu acho correto a afirmação que filme Tim Burton são personagens de solidão. Tem uma palavra americana bem boa pra isso: Outcast. Ótimo. Eu juro que passou na minha cabeça falar isso. A gente cresceu meio isolado. A gente cresceu vendo televisão. Hoje em dia é um amador. Eu cresci assim.
Então eu acho que o Tim Burton vai assumir isso bem bom pessoas assim. Acho que seria hoje pessoa só no TikTok, né? Sim. Não tô fazendo propaganda, tá? Falar do Eduardo. Eu gostaria de falar que uma coisa que eu acho muito incrível, né, nos filmes do Tim Burton é a utilização da técnica do stop motion. Legal. Que é aquela técnica que utiliza, né, de... Animação quadro a quadro. Que, tipo, é incrível. Ele gostava muito, eu já vi em entrevista ele citando os filmes de Simba, que vários foram feitos na década de 60 e tinha essa interação de ator com esqueletos, com espada e tudo mais. E, obviamente, daí o ator, né, tava fazendo uma luta sozinho na vida real, né? E depois faziam em stop motion. Era até um cara que faleceu, até o Ray Harryhausen, que era o mestre de animação quadro a quadro. Então, a gente chamava até de forma meio barata há décadas antes de vocês terem nascido, assim, filme de massinha, que tinha muitas vezes a criatura era feita de massa de modelar, né? Então, claro, o Tim Burton faz com computação gráfica, mas dá pra ver que a pegada deles é simulando a animação quadro a quadro antiga. Né? Então, até pode ver que não é muito perfeito. Nos filmes mais recentes, sim, mas no Marte Ataca dá pra ver direitinho que eles propositalmente fizeram levemente mais errática a animação pra parecer da década de 50 e 60, né? Isso eu acho bem interessante, né? E eu já vou acabando aqui, então não vou falar muito. Eu acho o Danny Elfman, que faz a música do Tim Burton, muito bom. Eu amo a música do Danny Elfman. Eu acho que legal. Eu gostava. Na época, minha e do André, a gente... o André é mais anos 70, e eu, na verdade, eu sou também. Mas nos anos 80 explodiu uma banda chamada Oingo Boingo. Oingo Boingo. Que o Danny Elfman era o cabeça, né? Eu fui até num show vocês não eram nascidos ainda, em 86, até num show da turnê Dead Man's Party, que era a turnê veio do Brasil, né? Veio depois do Brasil. É que eu tava fazendo intercâmbio na época que verdade, eu vi sim, em São Bernardino. E então o Danny Elfman... vale dizer que o Danny Elfman, né, é um roqueiro e tudo mais, mas ele... essa carreira, a segunda carreira dele, que ele até fatura muito mais como compositor de trilhas para cinema, quem puxou ele foi o Tim Burton, né? Então, e foi simples também, então... Sim, mas assim, dá pra dizer que ele é o compositor do Tim Burton, né? Sim, claro. Esse foi um episódio do DireCast. Muito obrigada pela sua presença, Marco, com a produção de Gabriel Zene e Eduardo Mota e participação de Marco Freitas, trabalho técnico por Matheus Giuseppe e supervisão de André Pritolucci. Esperamos que você tenha curtido esse episódio e você volte para o próximo.